Olá, meu amigo e minha amiga, você que está me vendo agora, eu quero desejar a você a paz do Senhor Jesus. Você que é gay, que é lésbica, que é homossexual, tem todo o meu carinho. Nós como cristãos, não estamos tentando discriminar vocês, porque nós entendemos que todos são criaturas de Deus, todos nós. Eu pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Sorocaba, onde preside o pastor Osmar, aqui na nossa cidade. Como servo de Deus e pela palavra de Deus, sabemos que o comportamento homossexual. Peço você que assiste o vídeo até o final para que tenha uma ideia ou uma conclusão a respeito do assunto. Pela Bíblia, o comportamento homossexual é inaceitável diante de Deus. É pecado. É considerado, é colocado na lista dos demais pecados. Em Romanos, vamos para a Bíblia, não é uma visão assembleiana, não é uma visão cristã, mas uma visão bíblica. Eu falo de forma não de forma denominacional. Eu falo como servo de Deus, independente de onde congrego. Capítulo 1 de Romanos, versículo 23, diz a palavra de Deus: mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidades uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Observe bem que a Bíblia chama de erro o comportamento do homem para com outro homem, ou as mulheres que deixaram o uso natural de ficarem com o homem para ficar com outra mulher. O versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente quem fazem, mas também consente com aqueles que fazem. Deus, então, pela sua palavra, coloca isso na lista dos pecados. É uma doença, então, o homossexualismo? Observe bem, vai até o final do vídeo. Sim, é uma doença. É uma doença e tem cura. Você ainda hoje pode ser curado desta doença. Agora, que doença? Alguns detectam e entendem como uma questão psicológica ou um comportamento ligado à postura dos pais para com seus filhos, ainda quando bebê, ou outros por traumas depois da sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, e alguns até depois da idade avançada se tornam gays e lésbicas.
É comportamental? Sim, porque envolve a moralidade. É um comportamento moral, mas é uma doença que tem a ver com a questão de comportamento. O comportamento é o reflexo daquela doença, daquele mal que existe dentro do ser humano. Também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, o versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, que têm comportamentos, né, que envolvem a sexualidade, que tem a ver de homem com homem, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. Mas aí o versículo 11 diz assim: e é que alguns têm sido o quê? Têm sido adúlteros, idólatras, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes. Alguns, Paulo está dizendo, alguns de vocês foram, alguns têm sido, mais haver sido lavados, mais haver sido santificados, mais haver sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. Se essas coisas quem pratica não é do reino do céu, e Paulo falou que essa pessoa foi purificada, justificada, é porque ela parou de praticar. Ela parou de fazer essas coisas. Mas como é que tem cura? A cura aqui não está falando de uma doença que é originária no psique, porque algumas crianças, apesar de não nascer gay, ninguém nasce homossexual, pelo menos até agora ninguém comprovou isso, este mal é um mal espiritual, está ligado à inclinação que o ser humano tem por causa da tendência pecaminosa, assim como qualquer outro hábito de mentir, de roubar, ser efeminado. Pessoas que gostam de se envolver com a idolatria, a adoração a imagens. Tudo isso tem a ver por causa da própria inclinação que o ser humano tem de nascença. O homem é pecador desde nascença. E este mal, este pecado original dentro do ser humano, como uma semente, pode frutificar para vários lados. Alguns têm a facilidade de se tornar beberrões, se tornar uma pessoa mentirosa, ladrões. Às vezes colocamos a culpa na amizade que a pessoa tem com outro alguém. Me diga com quem tu andas, eu digo quem tu és. Entretanto, se na pessoa não tivesse a semente do mal, ela poderia andar com quem ela quisesse. Lembra de Cristo? Ele tinha amigos pecadores, se hospedavam na casa de pecadores, mas ele não tinha dentro dele a semente do pecado e por isso ele não pecou. E nós, por sermos pecadores, por isso eu digo, não podemos discriminar as pessoas, porque ela não tem, ela não inventou isso sem ter uma origem, um mal. Ela precisa de Deus, sim. Jesus é que cura. Quando o ser humano aceita Jesus, sabemos que existem vários irmãos que foram gays. Agora, significa que a pessoa nunca mais vai sofrer a tentação? É possível ser liberto disso e sofrer a tentação, como se sente pessoas que eram da prostituição, que eram da idolatria, pessoas que gostavam de roubar, pessoas que têm um temperamento violento e às vezes na sua violência tirou vidas, e pode ser que este mal passe pela sua cabeça e aproveitando as fraquezas que às vezes muda de um ser humano para o outro, o diabo tenta incentivar a práticas pecaminosas, mas que já faz parte da inclinação que o ser humano tem dentro dele. Então dizer que não tem cura é dizer que Deus não liberta. Não estou dizendo que o psicólogo pode mudar. O psicólogo pode até amenizar algumas situações, sim. Lembrando bem que psicólogo é médico e o próprio Deus pode usar esse meio também de ajudar alguém. É claro que sim.
O psicólogo, como médico, que você tem uma doença e todo o mal tem a ver com a origem do pecado no ser humano, inclusive enfermidades, o envelhecimento, a maldade, toda esta perturbação psicológica, emocionais, os distúrbios, o equilíbrio que foi afetado na raça humana, até na natureza, está ligado ao pecado, assim como a homossexualidade. Eu não posso discriminá-los, apesar de ser comportamental e ser visível, assim como não posso discriminar o que se embriaga. Tá? Todos os pecadores estão na mesma categoria. As diferenças que são apenas sociais, mas diante de Deus, quem pratica a homossexualidade está cometendo o pecado. Igualmente, quem se embriaga, quem fuma, destruindo o seu corpo, quem mente, quem rouba, quem se prostitui, quem adultera, quem fornica, quem faz sexo fora do casamento, todos faz parte da mesma categoria, isso no mundo espiritual. A diferença que faz são os homens, mas diante de Deus todos precisam ser libertos, todos precisam de salvação, todos precisam de transformação. Se você está me vendo agora e tem esta inclinação, sofre com isso, saiba que Jesus não te odeia, que te ama e quer te libertar da homossexualidade. Existe cura, mas a garantia única, como está ligado à espiritualidade, ao mundo espiritual, por causa da natureza que herdamos de Adão, só Deus, podemos assim dizer, tem a capacidade de libertar o homem, não apenas da homossexualidade, como qualquer outro pecado. Diante de Deus, o ser humano se inclina para vários meios, para vários caminhos. E do mesmo jeito que no tempo de Paulo havia pessoas com essa dificuldade e foram purificados, foram justificados, você que está me vendo agora também pode ser justificado, pode ser declarado justo, pode ser santificado pelo poder da palavra de Deus. Você que está me vendo agora, saiba que Jesus te ama. Pense bem. Antes de você talvez me criticar ao assistir esse vídeo, Jesus te liberta. Não vai pelo que a mídia está tentando convencer as pessoas. Pessoas que nem têm vontade de praticar a homossexualidade estão experimentando, como alguém que nunca fumou experimentar o cigarro e daqui a pouco está viciado. Não experimente. Seja lá qual for o comportamento, seja lá qual for o sentimento, qual for a postura que a palavra de Deus reprova. Não experimente isso. Deus fez um homem para a mulher, e a mulher para o homem. E não um homem para o outro homem, a mulher para uma outra mulher. Não venha, não destrua os vossos corpos com posturas desordenadas, contrárias à palavra de Deus. Jesus liberta. Então, por que existe a homossexualidade? Da mesma forma que existe as pessoas com os outros tipos de comportamento pecaminoso. Tem a ver com a natureza pecaminosa. Alguns se manifestam com mais facilidade, dependendo do ambiente, como foram criados, mas tudo tem a ver com a inclinação que existe dentro do ser humano. Isso é chamado de obras da carne. Tem a ver com o pecado da prostituição. E Jesus, pelo seu Espírito nos liberta, pela sua palavra nos liberta, pelo seu sangue ele nos limpa e produzir em nós o fruto do Espírito. Sede guiado pelo Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Deus te abençoe. Ele perdoa, inclusive o pecado da homossexualidade, como qualquer outro. Compartilhe vídeos, deixe um joinha aí, nos ajuda nesse canal. Compartilhe para seus amigos no Facebook, para o tanto de pessoa que você quiser, grave aí no seu canal, no YouTube, tá bom? Coloque no WhatsApp, no Facebook, não importa, no seu Twitter. Vamos juntos propagar a esperança, a libertação. Cuidado com o que você ouve, com o que você vê, porque essa situação também faz parte da natureza pecaminosa.